tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre arquitetura gótica. A arquitetura gótica, pessoal, ela é antecessora à arquitetura renascentista e ela vem da evolução da arquitetura românica. Ela teve as suas origens no norte da França por meados de 1050 a 1100. O nome correto na época era obra francesa, assim em latim, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, anteriormente, a arquitetura gótica era conhecida apenas como arquitetura francesa, no período em que ela existia em si, quando ela estava sendo feita. O termo gótico, arquitetura gótica ou arte gótica, isso veio bem depois, lá no Renascimento. A primeira vez que a gente tem menção do termo vem na obra do Giorgio Vasari, em 1500, quando ele publica o livro Vida dos Artistas, em que ele vai falar ali do estilo gótico num sentido bem pejorativo. Ele diminui a arte gótica para poder exaltar a arte renascentista. Um dos motivos de Vasari não gostar dos gozos ou ter esse sentido pejorativo quando falava dele na sua obra estava muito ligado ao que eles fizeram em Roma, que eles teriam saqueado ou destruído Roma. E se você não sabe o que são os gozos, eu vou deixar essa explicaçãozinha aqui embaixo bem sucinta para vocês irem se contextualizando. A arquitetura gótica, pessoal, ela se disseminou pela Europa a partir do século XII e foi até mais ou menos o século XV. E mesmo sem conhecimentos geométricos, igual a gente teria posteriormente no Renascimento, eles conseguiram desenvolver uma arquitetura diferente do que se tinha até então e foi muito útil e esteticamente, como vocês podem ver, muito revolucionário, principalmente, como a gente vai ver com mais detalhes dessas inovações da arquitetura, a questão dela ser um edifício tão alto, Pensem, por exemplo, você é um camponês, mora ali numa casa de madeira, numa vida muito simples e de repente tem um edifício dessa magnitude. As pessoas realmente entendiam aquilo como a casa de Deus, algo sagrado, Era muito imponente a visão. Então as pessoas respeitavam aquela arquitetura, queriam estar ali dentro, Tinha o sentido de temer a Deus, Tanto que se a gente pensa na questão dos gárgulas ou todos os objetos que tinham ali de fora da arquitetura, como vocês estão vendo aqui, isso também era para que as pessoas olhassem e não sentissem só a presença de Deus, mas também sentissem o medo do que causaria se elas renegassem a Deus, Então os gárgulas estavam sempre ali sorrindo, observando para te lembrar que o mal estava sempre à espreita e que você deveria sempre buscar a Deus. E a altura da igreja também era muito importante, porque não era o momento mais em que só Deus descia até o homem se elevava ao encontro de Deus. E é muito importante falar também, pessoal, que quando a gente fala de arquitetura gótica ou até mesmo a arte como um todo, existe a concepção de que quando um período histórico acaba, o outro começa, Só que isso não é verdade, Os períodos históricos, ou a gente pode pensar os movimentos artísticos, por exemplo, eles existem junto com outros. Então, está acontecendo ali a arquitetura gótica ao mesmo tempo que está acontecendo ali a arquitetura renascentista. Um não elimina o outro. Então é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que as datações elas são exatas e que elas marcam o início e o fim, em que um belo dia todo mundo na Europa acordou e falou, vamos fazer desse jeito agora, porque a moda agora é essa. Mas não era bem assim que funcionava. Então é muito comum que a gente veja aí pessoas, artistas trabalhando com essa arquitetura gótica por vários séculos depois dela ter acabado. E depois a gente tem essa retomada quando a gente tem aí o neogótico, inclusive aqui nas Américas, que a gente vai ver, por exemplo, alguns traços do gótico aqui na época das colônias. Outra coisa importante para falar também é que a gente não pode tomar o estilo arquitetônico gótico, que está em ascensão, que está no auge ali no momento na Europa, como algo homogêneo. Então, se a gente vai falar hoje aqui de uma forma mais geral da arquitetura gótica, mas se você for estudar, por exemplo, arquitetura gótica portuguesa, russa, alemã, italiana ou francesa, vão ter características bem distintas. Elas coincidem na questão temporal, tem alguns traços em comuns, mas tem essa diferença e elas não são da mesma forma. Por várias questões, pessoal? A questão cultural que não pode ser desconsiderada, os indivíduos são diferentes, O ensino a quem forneceu a ele para que ele se tornasse um arquiteto, foi diferente, Professores diferentes e, claro, materiais, matéria-prima diferente de outros ambientes, como a gente já falou em outros vídeos, como por exemplo no vídeo do Ataíde, do Aleijadinho, em que o barroco divergia por causa da disponibilidade de material que tinha para aquele artista trabalhar. Então, consequentemente, a sua produção não ia ser a mesma porque os materiais disponíveis não eram os mesmos.
A criação das abóbadas e dos arcos ogivais, eles permitiam que a estrutura ela subisse, né, em direção ao céu e transmitisse uma dimensão de verticalidade. Então, quando eles estavam construindo ali, eles não estavam pensando só na questão da arquitetura, né, até porque eles poderiam ter feito algo mais baixo, mais plano, mas não, eles estavam pensando diretamente na questão da ascensão ao céu. Por isso que muitas dessas igrejas, elas eram construídas em formato de cruz. A questão religiosa e cultural era muito forte até para executar essas obras. Então existe sim um rompimento entre o estilo arquitetônico românico, que vinha antes do estilo gótico, para o estilo gótico que a gente vai ter depois, que, como eu falei, chamava arquitetura francesa, né? Vai ter uma mudança principalmente nos arcos das abóbadas e do berço e da arestas pelos ogivais. Mas a gente vai falar mais desses detalhes se você não conhece esses termos arquitetônicos. A igreja, pessoal, ela era o único edifício normalmente naquele período que era feito com pedra. Ele marcava um ponto importante na cidade, então ele era usado como referência para os viajantes. Às vezes pela igreja você sabia onde você estava. E é importante falar também que a igreja, ela era muito importante porque ela não tinha só a função religiosa, ela realizava casamentos, ela tinha uma função de Estado na vida das pessoas. Então muitas pessoas que estavam ali naquele vilarejo trabalhavam na construção daquela igreja, né? Aos domingos iam frequentar ali ao entorno ou dentro da igreja, nos cultos, dependendo, né? Tinha todos os eventos religiosos que aconteciam ali em volta. Era um local que tinha muita importância na vida das pessoas. O aparecimento do estilo gótico era principalmente uma invenção técnica, contudo, em seus efeitos, tornou-se muito mais do que isso. Foi descoberta de que método de abordar uma igreja por meio de arcos transversais podia ser desenvolvido de maneira sistemática e com objetivos mais ambiciosos do que os arquitetos normandos sequer chegaram a imaginar. Era possível erigir uma espécie de estrutura de pedra para manter o edifício coeso. Bastava empregar pilares leves e costelas estreitas nas arestas da abóbada. Não havia necessidade alguma de pesadas paredes e podiam ser abertas grandes janelas. Essa era a ideia dominante das catedrais góticas desenvolvidas no norte da França. O princípio do cruzamento de nervuras não era bastante, por si só. Para esse estilo revolucionário da construção gótica, foi necessário também um número de outras invenções técnicas para tornar possível um milagre. Um ponto muito importante da arquitetura das igrejas góticas é que muitas delas começaram a ter uma inovação, que era colocar essas janelas. As janelas que tinham lá, ela liberava um pouco o peso da parede e dava a entender que o ambiente era mais amplo. Além de, né, ter os vitrais que tinham normalmente temáticas sacras, né, que batiam a luz do sol e aquela luz entrava ali, uma coisa mais mística, fazia com que as pessoas, além de se sentir acolhidas, sentiam que estavam ali na presença de Deus, né, a presença santa. E essa luz natural era muito importante, porque ela era aproveitada pela luz do sol, e as pessoas, né, dentro do imaginário da época, entendiam que a luz solar era uma luz divina. Então era como se o próprio Deus estivesse dentro da igreja o tempo todo, cuidando dos fiéis. E é muito importante a gente compreender essas questões arquitetônicas para a gente ter aí uma interpretação simbólica dos usos das representações das artes, né? Qual que era o imaginário, o que as pessoas entendiam do que estava acontecendo ao mundo, qual que era a interpretação delas de Deus, da religião. Então, esse imaginário, né, o pensar, faziam elas agir de forma que elas iriam construir aquela arquitetura, fazer uma pintura, né? Tudo era previamente pensado para poder chegar a essa construção. A arte, pessoal, ela dialoga com o ambiente e junto eles são a expressão do imaginário e da memória de uma época. A iconografia, segundo o historiador Hilário Franco Júnior, é a tentativa medieval de aproximar Deus aos homens de maneira visível, em sua imagem e semelhança. Preocupar-se com o visual, portanto, foi durante a Baixa Idade Média fator primordial para a adesão e permanência da sociedade ao culto religioso, enquanto atrativa aos olhos e à alma. Nos primeiros séculos do medievo, a arte preocupava-se menos em atender a um sentido estético que a necessidade de culto, e tal estilo foi bem acolhido pela cristandade devido às características que o classificaram mais tarde como arte religiosa. Então, existem as características gerais que a gente pode observar nessas igrejas góticas, que se dá muito, por exemplo, com a presença dos gárgulas, como eu já falei, né, que é uma espécie de diabo à espreita, lembrando os fiéis de que o mal está em todos os locais. Existem as janelas com temáticas bíblicas, sacras, que são importantes para a devoção, e através dessas janelas que entram ali a luz que vai iluminar o ambiente e ao mesmo tempo vai ter uma questão mais devocional. E as abóbadas em formas de cruz e também a questão da edificação que é feita para atender as pessoas, ou seja, tem a preocupação de que aquela igreja caiba todos os fiéis daquele vilarejo. Então, ele é pensado para que não só caiba pessoas, mas que ele transmita ali
uma espécie de ideologia, né, dominante, para que as pessoas não só vão ao local para estar ali, mas também aprender com aquele ambiente. Um dos primeiros góticos que a gente tem de estilo é o gótico Raione de 1240 a 1370. Ele ficou bastante conhecido porque ele colocava mais e mais vitrais e desclassificava um pouco a alvenaria. E isso de optar por mais janelas, consequentemente, fazia com que todas as paredes parecessem ser de vidros, ou seja, com mais vidros, mais vitrais, e com mais vitrais, mais cenas de anjos, temáticas bíblicas e, consequentemente, mais aprendizado para as pessoas. Ainda nesse gótico Raione, pessoal, é perceptível que ele tinha um elaborado sistema de colunas exteriores e arcos que fez, consequentemente, com que se reduzisse as paredes da capela superior em uma estrutura fina para as enormes janelas. O peso de cada uma das empenas de alvenaria acima da arquivolta das janelas também ajudava as paredes a resistir ao impulso e a distribuir o peso. Outro estilo gótico que também apareceu, pessoal, foi o flamboyant, que ele é de meados de 1350 a 1450. Ele também era chamado como flamejante, né, porque ele era muito ostentativo. Existia uma competição entre os nobres para ver quem construiria, quem iria financiar as catedrais, as grandes igrejas, né? Muitas vezes por causa de compra de indulgência, né, porque a pessoa tinha que pagar algum pecado, estava precisando do perdão papal, então eles investiam muito e também, claro, por causa da questão da fé, que era muito forte. Então, nesse estilo, a gente vai ter uma caracterização muito mais forte das pessoas preocupadas com a decoração, com a ostentação dentro da igreja. Outra novidade desse estilo flamboyant, pessoal, é que inclui janelas decoradas com arco, pináculos de pedra e uma escultura floral. E ele também contou com um aumento no número de nervuras ou abóbadas em cruzaria, que suportou e decorou cada abóbada do teto, tanto para maior apoio e efeito decorativo. Agora a gente vai falar de características mais gerais. A primeira, que eu acho mais marcante, é uma que eu já comentei brevemente com vocês, que é a questão das igrejas serem feitas em formatos de cruz. Mas dentro de cada voltinha ou beiradinha dessa arquitetura tem um nome específico e uma função muito importante. O arco quebrado, pessoal, ou arco de ogiva, ele é um elemento geométrico característico na arquitetura gótica e ele existiu aí para poder substituir o arco de volta perfeita que era utilizado lá pelos romanos. Geometricamente, a ogiva é mais difícil de ser projetada, no entanto, ela distribui melhor as forças, aumentando a eficiência do complexo. Trata-se de uma estrutura de dois elementos instáveis, pois cada arco tende a cair em uma direção diferente, que ao se oporem se fortalecem. E nesse tipo de arco, a altura do arco é mais do que a largura. A abóbada de cruzaria, ela constitui como uma derivação da chamada abóbada de arestas, da qual se distingue pela utilização de nervuras diagonais estruturais que se suportam o peso e descarregam sobre pilares compostos ou polistilos. E geralmente com elas são identificadas as chamadas abóbadas de ogivas, também referidas como abóbadas em cruzaria, e as abóbadas de nervuras, também referidas como abóbadas de nervos. O transepto, pessoal, é a parte de um edifício ou de uma ou mais naves que atravessa perpendicularmente o seu corpo principal perto do coro e dá ao edifício a sua planta em cruz. O cruzeiro é a área de interseção dos dois eixos. Quando vocês veem a palavra coro, né, onde fica o coro da igreja? Esse é um termo originário do grego, que normalmente era designado onde ficavam os dançarinos e cantores aí nos teatros. Porém, nas igrejas ele tem um novo significado. Ele designa uma área cristã, um templo, normalmente onde se encontra o altar-mor, onde tem ali as procissões. Essa zona onde se encontra o altar-mor situa-se geralmente na igreja entre a nave e a abside e é reservada ao clero que se ocupa do canto litúrgico. Este espaço pode ainda ser ladeado por uma ala processional e deambulatório, de onde os fiéis podem ter acesso visual ao altar ou alguma cripta. O termo deambulatório ou termo arquitetônico é originário do latim, que significa local para andar ou deambular, e em geral define-se como uma passagem que circunda uma área central e que pode ser encontrada em diversas aplicações, todas elas, no entanto, inerentes ao edifício religioso. O termo arquitetônico abside, ele vem do latim e é uma ala do edifício religioso. Ele se projeta para fora de uma forma mais semicilíndrica ou poliédrica, em que o remete superior é geralmente uma semicúpula ou uma abóbada. Nas igrejas orientadas, esse anexo é aberto para o interior, né, na capela-mor, e no segmento do eixo da nave, que situa-se na extremidade leste. E após o altar, na área do coro, esse anexo pode ainda acoplar absides mais pequenas. O arco ogival, pessoal, ou arco cruzado, ou arco quebrado, como vocês quiserem chamar, ele, enquanto a abóbada em cruzaria e tudo mais, como eu já expliquei para vocês, eles já eram usados na arquitetura românica. A grande sacada deles
foi que eles fizeram as estruturas mais leves e mais fortes. Também porque os construtores góticos eles estavam mais preocupados em refinar a técnica ali da arquitetura, de forma que fosse permitido que aquelas obras tivessem alturas nunca antes vistas e também mais vitrais e mais janelas para iluminar o ambiente. Uma outra inovação muito bacana foi o arco botante. Esse arco ele foi projetado para poder suportar o peso da parede por meio de arcos que estavam ali conectados, como vocês podem ver nessa imagem, né? Uma espécie de contrassuporte fora das paredes. E é muito importante falar também, pessoal, que essas igrejas, assim como as pirâmides do Egito, elas demoravam às vezes até séculos para ficar pronta. Então a gente não tem ali, hoje em dia, algumas características originais, né? Ao contrário, né? Conforme iam melhorando, modificando certas técnicas ou até certos materiais disponíveis, consequentemente, essa obra sofria alterações. E também, né, como vocês podem saber, muitas dessas igrejas pegavam fogo, como a gente teve aí em Notre Dame. Então essas partes que eram totalmente ou parcialmente destruídas são substituídas pelo que a gente tem disponível na época. Então boa parte dessas igrejas, na verdade posso dizer quase todas elas, não são originalmente como elas eram na época, mas o pessoal da conservação e restauração tenta manter ao máximo essas características, né? Então às vezes as pessoas pensam, nossa, como é forte essa estrutura tá aí até hoje. Tá, porque existe esse trabalho de conservação e restauração, porque senão não suportaria os efeitos do tempo, né? E, claro, os efeitos do próprio homem, né? Se a gente pensa em vandalismo e todas essas questões. Uma característica importante da arquitetura gótica é a sua altura, por causa da verticalidade que vai sugerindo uma aspiração ao céu. E essa altura crescente das catedrais no período gótico era acompanhada por uma proporção crescente do muro dedicado às janelas, até que no final do gótico os interiores se tornaram como gaiolas de vidro. Isso foi possível graças ao desenvolvimento do arcobotante, que transferiu o impulso do peso do telhado para os suportes fora das paredes. Como resultado, as paredes gradualmente se tornaram mais finas e mais altas, e a alvenaria foi substituída por vidros. Uma característica muito importante da arquitetura gótica era as torres e os pináculos. Essas torres, pessoal, além da questão que eu falei de nortear, né, o tamanho, a ascensão ao céu e tudo mais, aproximar as pessoas de Deus, tinha uma questão também que as pessoas queriam, né, quem financiava as obras, que essas obras tivessem o máximo de torre possível. Normalmente a gente encontra até 5 torres numa igreja gótica, mas nem sempre. Por quê? Porque quando eles fazem o plano, eles imaginam que eles vão ter todo o financiamento disponível, né? Que as pessoas não vão morrer de peste bubônica, né? Que eles vão ter o valor necessário, mas nem sempre isso é possível. Então era muito comum que eles construíssem toda a igreja e deixassem a torre por último, e essa torre nunca fosse construída ou demorasse séculos para ser construída, ou tivessem torres totalmente descaracterísticas com o que foi o plano inicial, ou nem ao menos tivesse as 5 ou 3 torres que foi pensado inicialmente. Os vitrais também são muito importantes para a igreja, né? Porque a iluminação, ela enche a igreja de luz e cor, como vocês podem ver, eles têm cores muito fortes. Então, quando a luz bate, automaticamente ele está colorindo a igreja aí. Isso era muito importante para uma questão visual da época. Os contos que aparecem normalmente nesses vitrais, como eu falei, eram contos relacionados à Bíblia, mas nem sempre era assim. Normalmente os mecenas ou financiadores daqueles projetos arquitetônicos, eles pediam para serem retratados nesses vitrais ou ter algum emblema, alguma coisa que lembrasse ou remetesse o poder da sua família. Isso era pago não só com as verbas, mas também com a mão de obra que, às vezes, esse senhor feudal determinava para a construção daquela igreja. Então, isso automaticamente dava a ele o poder de aparecer ali nesses vitrais. O problema é que esses vitrais também eles eram muito frágeis, então o maior inimigo deles era o vento. Então, dependendo da altura que era colocado, das fortes correntes de ar, eles eram frequentemente quebrados e frequentemente trocados. É muito raro a gente ter vitrais originais da Idade Média ainda hoje. E agora, para ficar mais visualmente entendível, porque eu sei que boa parte do público não é formado em arquitetura, mas eu quero bastante enfatizar essa parte para vocês compreenderem como que funcionava, quais foram as inovações desse período, né, para a gente parar de reproduzir discursos de que no período medieval não teve nada de bom, que a ciência em tese não avançou em nada, e teve vários avanços muito bons, principalmente se a gente pensa na arquitetura que vai vir depois no Renascimento, né? Como vocês acham que eles chegaram naqueles cálculos, naquelas dimensões? Porque já existia muita coisa antes, né, pessoal? Então agora eu vou mostrar algumas fotos para vocês visualizarem melhor do que a gente está falando aqui no sentido de evolução e técnica do período medieval.
Reparem agora, pessoal, esses arcos. E a propriedade mais notável desses arcos é que as pedras que compõem permanecem em equilíbrio devido somente às forças mútuas de contato, sem necessidade de argamassa para cimentá-las umas às outras. Cada pedra atua basicamente em compressão e a estrutura do arco canaliza a carga para sua base. No estilo romântico, as paredes são mais grossas e volumosas, como eu falei com vocês, e no estilo gótico, as paredes são mais altas e finas e os arcos ogivais e reforços de arcobantos para poder dar conta de toda a estrutura. O arco gótico, ele ocupa o mesmo espaço com arcos elevados e as forças de reação horizontal são reduzidas. E esses arcos elevados canalizam a carga diretamente para o solo. E como resultado disso, as paredes podem ser mais leves e delgadas. E isso possibilitou a arquitetura das catedrais góticas. As paredes muito altas, porém, não resistiam às forças horizontais e a estrutura pode colapsar, como vocês podem ver nessa imagem. O uso do arco ogival e da abóbada de cruz, ele representa uma nova flexibilidade na estrutura que permitiu reduzir o volume da alvenaria. E isso era bom para poder balancear a força horizontal que o telhado exerce no topo da parede e tende a empurrar as paredes para fora, né? Se eles usarem aí o arcobotantes. E é um suporte de pedra entre as paredes e o solo que ajuda a conter as paredes, como vocês podem ver nesse desenho também. Um exemplo de tudo isso que a gente está falando aqui hoje é a Catedral de Chartres, que foi reconstruída no incêndio de 1194, que foi concluída em 1240. Da construção original, apenas permanece a cripta, a base das torres e a fachada oeste. O sucesso arquitetônico da catedral prestou-se a todo tipo de imitação, e o estilo gótico se tornou um modelo internacional às catedrais góticas, que foram construídas por toda a Europa. Uma característica muito interessante da Catedral de Chartres, como vocês podem ver, é que as paredes foram transformados em cristais reforçados por delicadas nervuras, conseguindo desse modo que ganhassem muita elegância. E reparem como eu disse, né, a parede praticamente inteira foi tomada pelos vitrais coloridos que iluminam a igreja. Pessoal, esse vídeo foi uma proposta nova e inusitada para o canal. Eu espero que vocês gostem, né? Se vocês quiserem mais temáticas assim, podem comentar, podem falar comigo aí nas minhas redes sociais. Vocês estão sempre me pedindo vídeos, temáticas específicas e eu estou disposta a trazer aqui para o canal, né? Mas eu espero que vocês comentem, dê sugestão e principalmente, se vocês querem que eu continue a produzir vídeos para o canal, é importante que você apoie a nossa campanha, né? No Apoie-se, a partir de apenas R$2 você ajuda o canal a crescer e se manter, que é muito importante também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e com a família. E eu também estou nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Então, se você quiser ter um conteúdo extra, é só me seguir por lá, ok? Beijo e até a próxima!